Não deu. Então vamos ver aqui. Antes da gente ir para a mensagem, eu queria ler um trecho de uma carta. Eu li ontem para o pessoal do Farol e quero ler com vocês. Verdade. Qual é o objetivo desse jejum? Primeiro, nós vamos estar orando pela nossa igreja, né? Orando pelos nossos pastores e líderes, em geral, orando pelo ano de 2019 que vem aí, para você começar a já sentir o que Deus tem para você, o que Deus tem para essa igreja. Eu acho que você sabe que esse Fé e Resistência, a gente já está com 2 anos, a gente está com esse tema, né, ano passado e esse ano, e todo ano a gente tem um tema que Deus nos coloca. E eu me lembro de um ano que nós fizemos um jejum, antes até, e depois a gente fez o jejum do início do ano, que a gente já tem um costume de fazer, e Deus me ministrou muita coisa, me deu um tema, me deu tudo. Eu cheguei com o pastor daí, o tema de 2000 e sei lá que ano era, 15, 13, 14, não sei. É esse, eu senti de Deus que é esse, vai ser maravilhoso, que Deus já vai falar, eu já tenho um monte de mensagem em cima desse tema. O pastor daí virou para mim e disse, amém, mas o tema não vai ser esse aí não. Como assim? O tema que Deus colocou no nosso coração foi esse, se eu não me engano foi até o Kairos. E eu fiquei assim, tá bom. Mas depois, quando começou o ano, eu comecei a entender que aquele tema, o que Deus tinha me comunicado era para a minha vida pessoal. E tudo aquilo que Deus comunicou para a minha vida pessoal aconteceu. Deus foi fiel com aquilo que Ele tinha falado. Não era que era para a comunidade, era primeiro para a minha vida. A comunidade teve outro tema e tudo mais, fez parte também da minha vida, sim. Então, não é para Deus te revelar o futuro, não é isso. Senhor, me revela o meu futuro. Eu caso ano que vem? Não? Não? Tá bom, mais um ano. Não é isso, não é essa questão de casamento, não é essa questão de futuro, mas é uma questão de tema, de princípio. O que Deus quer trabalhar contigo no próximo ano? O que Deus quer te usar? Aonde Deus quer te usar no próximo ano? Pede essa direção do Pai. Coloca a vida dos teus pastores e líderes da nossa igreja. E aproveitando, né, o finalzinho desse ano e início do próximo, a gente já coloca também a vida do nosso governo, né? E já falando nisso, ontem o pastor mandou para o grupo, nosso grupo de pastor, uma carta de um pastor chamado Ricardo Agreste, e a igreja dele é lá de Campinas, São Paulo, chamada Chácara Primavera. Não é Chácara Manai, é Chácara Primavera. E ele escreveu uma carta para a igreja dele, e o pastor mandou para a gente, dizendo assim, gente, essa é a visão que eu, como pastor Aldair, tenho como política, e eu acredito que essa é a nossa visão como igreja. E nós lemos, é realmente muito, muito parecido com o que a gente acredita. Só que um trecho me chamou a atenção, e é o que eu queria compartilhar com vocês. A nossa posição como igreja, meu Deus, te aquieta. Deixa eu ler logo aqui para parar de ficar enchendo a paciência aqui, esse negócio. Perdi. É o outro. Achei. Devemos orar pelos governantes, seja quem for que ganhe as eleições. Você, como cidadão do reino, tem o dever de interceder e dizer, Deus o abençoe. Você de direita tem a obrigação de orar pelo líder de esquerda. E você de esquerda tem a obrigação de orar pelo líder de direita. Deus não mandou você orar por aquele com quem você concorda. Deus mandou você orar pelos governantes da nação. Por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje é o último dia para a gente definir o nosso presidente e também o governo do nosso estado. Não vou dizer quem você deve votar, isso aí você já tem no seu coração, você já definiu isso. E não é papel nosso estar fechando isso daí com você. Nosso papel é interceder pelos nossos governantes. Então, por que eu trouxe isso? Porque por causa da importância da gente entender esse princípio. Se eu abraçar um candidato como o meu único
Senhor e Salvador da vida, se ele perder, eu vou ser totalmente contrário ao que assumir. Porque eu assumi esse papel, vamos dizer assim, definir um lado. Como cristão, nós temos que sim definir um lado, porque a gente precisa votar, mas independente de quem vencer, nós temos que nos colocar como intercessores. Esse é o nosso papel. Não tem como a gente fugir. Se for bom para o Brasil, amém, glória a Deus. Se for mal para o Brasil, vamos continuar orando pela vida desse governante, para que o Senhor venha e intervenha, para que o Senhor venha fazer a diferença na vida dele e que ele possa mudar os seus hábitos. Então, independente de quem ganhar hoje, nós vamos continuar orando pelos nossos governantes. Amém? Então, para mim, isso daí já está fechado. Fecho com vocês isso. Não tenham uma preocupação de quem vai ganhar ou quem vai perder, porque todos vão perder, quem vão ganhar, vão perder, né? Já dizia nossa, meu Deus, ex-presidenta, com toda a sua sapiência, né? Então, em nome de Jesus, entenda isso e que nós possamos viver isso. Hoje à noite nós vamos, acho que já dá para dar uma definição, né, no culto da noite. Nós vamos estar orando por isso, pelo nome já do possível eleito. E nós queremos que Deus está na frente disso. Eu acredito nisso, concordo e aceito plenamente a vontade do Pai sobre essa nação nesse tempo. Amém? Amém. O que mais? Jejum. Começa agora quarta-feira, encerra na outra quarta, dia 7. Política, acabou. Tinha mais alguma coisa. Mas vamos lá, depois eu lembro, a gente fala. Hoje eu quero conversar com vocês um assunto que eu já tenho um tempo que eu tenho pesquisado, estudado, até por uma problemática que a gente tem vivido dentro da igreja. E a Amanda quebrou todo o meu suspense em cima do tema, mas está aí. Criados para uma vida em comunidade. E esse é um tema que eu estou lançando hoje, mas a partir de novembro, esqueci do mês, do livro, é verdade. O livro que nós vamos estar lendo no jejum, é o jejum, é? É, né? É Gálatas? Isso. É, porque já foi do mês, é verdade. O livro que nós vamos estar lendo a partir do dia 1º de novembro, durante o jejum e para o mês dos discipulados, é o livro de Gálatas. E nós, como pastores, vamos estar fazendo uma série de ministrações dentro de Gálatas em novembro. Então, não perde, novembro, vamos estar aqui ministrando sobre Gálatas. E é interessante porque novembro também, nos discipulados, nós vamos estar estudando esse tema. Criados para vivermos uma vida em comunidade. É uma comunidade centrada no Evangelho. Por isso que nós vamos estar estudando isso, né, durante esse mês dentro dos discipulados. Então vão ser momentos, semanas muito importantes. E eu quero fazer essa abertura com vocês dentro desse tema. E eu quero usar aqui, dentro desse tema, dentro dessa abertura, a seguinte regra, vamos colocar assim: criação, queda, redenção e consumação. Meus 4 pontos da minha ministração hoje vão ser essa: criação, queda, redenção e consumação. Primeiro, criação. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Tanto que a gente tem aí no credo de Niceno, Amanda, eu quero ler com vocês, é uma parte que eu tirei do credo que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, e creio no Espírito Santo do Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Tem outras partes, mas aí eu só usei essa parte para a gente entender o que eu quero dizer. Aqui a gente vê a personificação da Trindade. Trindade são o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Isso mostra o quê? Comunidade. Então Deus já é um Deus de comunidade. Deus já é um Deus relacional. E Ele veio e nos cria porque Ele estava se sentindo só. Sozinho ali, já enjoado de conversar com Jesus e conversar com o Espírito Santo. Aí disse: não, eu vou criar uma humanidade para a gente poder ter uma relação. Foi isso? Não. Deus nos criou para nos amar.
porque o que ele mais tem em abundância é amor. Então ele vem e cria a humanidade para derramar esse amor dele sobre as nossas vidas. Então, a gente tem na Trindade, que é um exemplo claro e clássico para a gente sobre comunidade. E Deus vem e cria a humanidade para viver em comunidade. E uma das coisas que a gente pode se questionar, né? Por que então eu tenho esse anseio, ou esse desejo dentro de mim de fazer parte de algo? De querer ser aceito em alguma coisa, de querer ser amado em alguma coisa. É esse sentimento de comunidade. As pessoas querem ser aceitas, querem fazer parte de alguma coisa, seja de um clube, seja de um grupo de amigos, seja lá o que for. E elas fazem de tudo para fazer parte disso. Se você quer ser membro de um clube, tem lá todas as regras e você vai cumprir aquelas regras todas para poder fazer parte daquele clube. Isso está intrínseco, isso é dentro da gente, isso faz parte de quem nós somos, porque nós somos criados para viver em comunidade. Só que dói, por quê? Porque é na comunidade que nós vamos ser confrontados. É muito fácil nós sermos santos sozinhos. Levanto a minha mãozinha, eu faço a cara de cristão, eu uso a voz de ungido, glória a Deus, graça e paz, igreja do Senhor, do avivamento e por aí vai. Eu posso me postar, chegar na igreja, aquela postura de crente, né? E sozinho é tranquilo. Agora, quando a gente vive em comunidade, nós começamos a ser confrontados. Tem aquele irmãozinho que a gente não gosta, tem aquele irmãozinho que, né, o que ele está fazendo aqui, né? Você vem na cabeça, por que ele está aqui dentro, meu irmão? Está perdido, vai para o mundo de vez, fica aqui dentro, estragando a igreja, o culto. E você tem aqueles pensamentos e tudo mais, mas isso nada mais é que Deus te confrontando em quem você é. Por isso da dificuldade de nós vivermos em comunidade. Por isso que nesses últimos tempos, né, é uma coisa que eu venho pregando já tem um tempo, sobre o amor no fim dos tempos iria se esfriar. Eu não consigo fazer parte de uma comunidade ou de um grupo de amigos se eu não amo aquilo ali. Se eu não tenho um amor por aquilo dali. Eu posso, por interesse, né, por querer ser aceito, tá ali, mas isso não me preenche, isso não me completa. Então, não é por amor, estou por interesse, estou por algum pensamento. Mas uma coisa que a gente tem que observar, dentro de uma comunidade, nós precisamos desse amor, e como a palavra diz que no final, o amor de muitos se esfriaria. Isso é quase que palpável hoje. A gente percebe esse esfriamento. As pessoas não se preocupam mais com o próximo, elas só se preocupam com elas mesmas, o conforto delas. Né, a qualidade da vida delas e do próximo, alguém vai ajudar ele, eu não preciso fazer nada, alguém vai chegar lá, vai chegar alguma ONG, alguma instituição, alguma coisa carente vai ajudar esse povo, mas eu não, eu já fiz muito, né? Esse pensamento é um pensamento de quem não ama, é um pensamento de quem não sabe viver em comunidade, é um pensamento até certo ponto egoísta, e a gente precisa ter um cuidado. E fazer parte de uma comunidade independe do teu perfil ou personalidade. Você pode ser extrovertido ou introvertido. Você pode ser sociável ou reservado. Isso independe, porque você foi criado para uma comunidade. Extrovertido, ele se faz fácil, né? Ele quer logo, já chega e já está ali, fala com todo mundo, brinca, ele faz logo amizade. Já o introvertido, ele tem uma dificuldade maior, que ele é mais reservado na dele. Ele está ali, se falando comigo eu falo, se não falar, amém, glória a Deus, estamos aqui, eu amo essa igreja, mas ninguém fala comigo, mas eu amo essa igreja, e tudo mais. Ele está aqui, faz parte da comunidade, introvertido, reservado, mas faz parte. E isso nós precisamos entender. E uma vida em comunidade intenso é algo que todos nós queremos ou almejamos, porque ela é parte do ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Pai? Sim ou não? Sim. Alguém acredita que não? Amém? Pelo silêncio, glória a Deus. Nós somos sim imagem e semelhança desse Deus trino, desse Deus que é relacional, desse Deus que é comunidade. Então nós também somos comunidade. Você pode até dizer, não, eu não sou. Aí eu viro para ti e você é. Acabou. E a gente vai ficar nessa discussão e eu tenho certeza absoluta que você é. Que em algum momento
você vai precisar de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade para você viver e passar os seus dias. Mas, pastor, por que é tão difícil, então, a gente conseguir viver em comunidade? Aí a gente vai para o segundo ponto. Fomos criados para viver em comunidade, aí veio a queda. A queda destruiu isso tudo. Aquilo que nós tínhamos como pleno, como parte de nós, foi destruído através da queda, através do pecado. Por causa disso, nós temos uma dificuldade enorme de nos relacionar, porque nós fomos afastados da imagem e semelhança do Pai. E essa distância, esse espaçamento, essa separação que aconteceu por causa do pecado, nos aumenta a dificuldade de nos relacionarmos em comunidade. Exemplos. Pense em todas as vezes que você evitou de uma maneira intencional alguém que te incomoda. Você chegou na igreja e o irmãozinho está na porta ali, em que posso lhe ajudar, né? Na recepção. Aí você entra e já entra olhando para o outro lado. Foi intencional, você sabia disso. Eu não gosto de falar com aquele irmão, com aquela irmã. Ou nas vezes em que você falou o que as pessoas gostariam de ouvir só para evitar ofendê-las. Isso aqui é um perigo muito grande, principalmente numa igreja profética. Aqui Deus fala com a gente tem que falar o que Deus falou. Não inventar, nem diminuir, nem até mudar o que Deus está falando para melhorar a pessoa. A gente já teve várias pessoas que chegaram aqui, né, com a plaquinha, um crachá, um currículo, uma pasta, alguma coisa, dizendo, não, porque eu já fui isso, já fui aquilo na igreja tal, e eu posso chegar já nesse mesmo nível aqui com vocês. E a gente vai e diz, desculpa, mano, não. Primeiro passo te aguarda, a escola de novos membros está aí. Não, mas eu não preciso, eu já sou autoridade máxima e tal. Não, você precisa. Você precisa aprender. Se humilhar um pouquinho, se rebaixar um pouquinho, já que você está dizendo que é isso. Entender o princípio da obediência e passar por todo o processo. A partir do momento que a gente começa aqui de púlpito a falar só o que vocês querem ouvir, primeiro a gente deixa de ser igreja e vira realmente um clube social, onde a gente está vivendo aqui na mesma pegada, vamos viver todo mundo juntinho, é maravilhoso esse tempo que a gente passa junto, essa comunhão e tudo mais, mas não, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é sim, está te incomodando, está te cutucando para que você seja um crente melhor, um cristão melhor, um filho de Deus melhor. Outro exemplo, nas vezes em que você parou de procurar certos amigos porque não lhes eram mais úteis. Uau, que difícil isso. Você tinha aquele irmão porque ele te ajudou no momento difícil, no momento onde você estava no fundo da fossa, porque no fundo do poço ainda tem água. No fundo da fossa só tem coisa de fossa mesmo, né? Então você estava lá no fundo da coisa de fossa e aquele irmão foi lá, estendeu a mão, te ajudou, te reergueu, te trouxe, te ajudou a levantar, a caminhar do teu lado e tudo mais. Você agora se sente o crente ungido. A paz e a luz de Jesus. E aquele seu irmão, já era, não preciso mais dele. Eu não preciso mais da amizade dele. Isso é você usar as pessoas. Isso é você usar o dom, a utilidade da pessoa para você naquele momento foi aquela. Ainda precisa? Não. Então, obrigado. Valeu. Isso não é comunidade. Por isso que uma das coisas que a gente tem muita preocupação é usar o talento de cada um de vocês, primeiro preocupado com o coração e não com o talento. Né? Eu podia muito bem, nós temos aqui, graças a Deus, músicos maravilhosos, mas eu posso chegar com qualquer um deles. Meu irmão, você está bem? Não, pastor, eu estou morrendo de pecado, eu estou adulterando, eu estou traindo minha esposa, eu estou fazendo abutão. Beleza, mano, senta aí. Não, mas eu sou o músico das nações, eu toco no mundo todo, eu sou o cara, o Leroy, eu sou o cara mesmo, eu sou bom, então beleza. Senta aí, porque eu prefiro cuidar do teu coração do que só te usar. Se for só para te usar, vai lá, toca lá e pronto. Mas não, esse não é o nosso interesse, esse não é o nosso foco. Nosso foco é o coração de vocês. Se vocês não tiverem com o coração centrados no Evangelho, e a gente está aqui te usando apenas, deixamos de ser igreja e somos apenas um clube social. Viver em comunidade não é viver um clube social. Viver em comunidade é onde a gente está ali, conhece as necessidades uns dos outros e estamos ali juntos para ajudar uns aos outros.
A gente tem aquele pensamento, até certo ponto socialista, que diz que a igreja primitiva era uma igreja socialista, porque todo mundo vivia dividido. O que eu tinha, que estava sobrando, eu dividia com quem não tinha. E se a gente for ver, isso é uma mentira, porque isso, em parte, é verdade, porque não era tudo o que eu tinha, eu vendia e dividia com quem não tinha. Essa não era a lógica. A lógica era, se eu tinha um terreno e tinha uma necessidade, eu vendia aquele terreno para ajudar aquela necessidade, mas eu continuava com outros terrenos, eu continuava rico, vamos dizer assim, eu continuava com dinheiro. Já o pensamento socialista não, eu tenho que acabar com o rico para igualar todo mundo e a gente viver em conformidade, todo mundo junto, em comunidade. E muitos tratam a igreja primitiva nesse sentido, e não. Tinham pessoas que tinham condições, eles vendiam aquilo e era voluntário. Pedro não chegava com qualquer um dos irmãos da época lá e dizia, ei, a gente está precisando de dinheiro, tu tem aí um terreno sobrando, bora, entrega. Não, era voluntário. As pessoas sentiam a necessidade, estão precisando, então vou vender esse terreno e doar esse dinheiro para cá. Isso é viver em comunidade. É onde alguns têm sobrando e pode ajudar aqueles que não têm, porque está faltando. Mas não só financeiramente falando. Às vezes nós precisamos apenas de um ouvido, de um abraço, de um olhar. E tem situações onde você chega na igreja, você não olha para ninguém, você não fala com ninguém, você senta, eu vou fazer o meu culto ao Pai. Faz isso em casa, no teu lugar secreto. Aqui na igreja é comunidade. Aqui na igreja a gente olhar para o lado, a gente olhar o rosto do irmão e dizer, esse irmão não está bem. Quem foi que falou essa semana? Foi o Paulo Júnior? Falou que ele estava, alguém chegou com ele, o senhor não está bem? Foi não, né? Não sei, só sei que foi assim. Alguém estava pregando, dando aula, alguma coisa, e chegou uma criança e perguntou, o senhor não está bem? O senhor está tudo bem? Ele disse, não, está tudo bem, tranquilo. Não, não está não. Como assim não está não? Não, não está não, o senhor está apreensivo e tudo mais. E realmente, quando a gente conhece, quando a gente é intimidade, quando a gente tem comunidade, a gente consegue perceber no rosto das pessoas se ela está bem ou não. A gente não descobre o problema, isso aí só o Espírito pode fazer. Mas no rosto a gente já descobre. É aquele rosto tenso, né, ou até certo ponto com aquela cara de choro já. E só, se você disser bom dia, explode tudo. Porque já está tão tenso que qualquer falar, a pessoa já espoca, já explode. Isso é vida em comunidade quando a gente conhece isso. Quando a gente percebe o irmão. Não é só quando o Espírito fala. O Espírito pode falar, sim, ele fala, a gente acredita nisso, a gente vive isso aqui. Mas quando a gente fala em vida de comunidade, é poder olhar para a cara o rosto do Hudson e dizer, ele não está bem. Tem alguma coisa acontecendo na vida dele. O Hudson é um cara que eu conheci feliz, né? Ri para tudo, está ali disposto para tudo. De repente, fecha a cara, Hudson. De repente a gente olha para o Hudson, ele está... está assim, né? Conhecendo, eu já vou chegar, e aí, mano, tudo bem? Tudo bem, tá tranquilo, pastor, graças a Deus. Tá não, deixa de ser mentiroso, fala logo. Pastor, não dá para mentir, não. Dá não, porque a gente vive em comunidade. Quando a gente não vive em comunidade, isso aí passa despercebido, a gente nem percebe. Porque a gente não está preocupado com o irmão, a gente está preocupado só com a gente. Nosso egoísmo, ele está muito ligado aí nesse ponto com o que nós chamamos, na palavra, na Bíblia, de pecado. Porque toda incredulidade é nada mais nada menos que você não acredita nas coisas que era para você acreditar, ou seja, você torna um incrédulo, e por causa dessa incredulidade de que Deus está fazendo algo numa comunidade, você não acredita nisso que Deus está fazendo, no mover que Deus pode estar fazendo, e você vira esse incrédulo e se torna um egoísta, porque você percebe que Deus não faz nada na tua vida e também não está fazendo na vida de ninguém. Esse tipo de pensamento de dúvida, de incredulidade,
faz com que a gente comece a pecar. Porque a gente está duvidando de Deus aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus fala com cada um de vocês. E o que você tem vivido nesses dias e tempos da tua vida, tudo foi Deus que permitiu. Assim como eu não tenho dúvida sobre quem vai ganhar hoje à noite. É o 17 ou 13. 50-50. Não tenho dúvida disso. Um deles vai ganhar hoje. A partir do momento que isso me traz dúvida, é porque eu estou vivendo numa incredulidade. A partir do momento que eu não acredito que Deus está fazendo algo na vida da igreja, isso me traz incredulidade até para a minha vida. Se Deus não faz nada na igreja, por que Ele vai fazer na minha vida? Então, tem alguma coisa, ponto errado. Então, a queda veio quebrar essa nossa relação um com o outro. A queda veio quebrar essa nossa relação com Deus. A queda veio quebrar a nossa relação de comunidade. E por isso que a gente tem muita dificuldade. Aí o que acontece no terceiro ponto? Criação, queda e redenção. Vem um tal de Jesus, enviado pelo Pai, morre na cruz, derrama o seu sangue sobre cada um de nós, perdoando os nossos pecados, nos limpando dessas impurezas, trazendo de volta essa ligação com o Pai, trazendo de volta essa possível ligação com o homem. Voltamos a ter uma possibilidade de viver em comunidade e Ele traz essa redenção para as nossas vidas. Só que, quando essa redenção vem, a gente começa a viver um outro tipo de problema. Porque a gente entende que fomos salvos, a gente entende que Deus nos chamou, Deus nos separou para uma obra, só que fui eu. Deus me chamou. Deus tem um chamado sobre a minha vida. Você pode até cantar, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Só que o chamado não é só para você. Tanto que uma coisa que nós acreditamos no nosso coração aqui como MPC, que o último avivamento não vai ser o avivamento de um nome, de um homem, mas vai ser o avivamento de uma noiva, da igreja geral. Isso vai acontecer em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo. Até para mostrar que não é por causa de um homem, sem ser o Cristo, né? Por causa de um homem que tudo vai mudar. Nós vamos resetar a história. Não, só por causa de Cristo que isso aconteceu. E apenas. Então, quando a gente entende que nós fomos criados para a comunidade, nós fomos, através da queda, essa intimidade, esse relacionamento foi quebrado. Vem Cristo e reata isso. Só que a gente entende ainda de uma forma errada, porque a gente entende que não, eu fui chamado, eu tenho um propósito. Entenda que nós fomos chamados e nós temos um propósito, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aqueles que vão reinar com Cristo mais à frente. E esse Jesus, ele vem nos redimir de quê? Do pecado e da injustiça, né, e todos os efeitos disso. E ele vem nos redimir para quê? Para a vida que reflete Deus e a bondade dele em relação ao mundo. Esse é o alvo da rendição, de nós sermos remidos pelo Pai. Mas mesmo assim, fomos criados, a queda veio e quebrou. Veio Jesus e trouxe essa remissão. E mesmo assim nós continuamos com dificuldade de nos relacionar. Por que que isso acontece? Primeiro, e eu acho que única resposta, porque Jesus veio e trouxe perdão sobre os pecados. Ele não eliminou os pecados. Os pecados ainda continuam. A gente ainda erra e muito. A gente ainda falha e muito. Continuamos carne, continuamos pecado, continuamos natureza caída. Por causa disso, ainda temos dificuldade de viver em comunidade. Por causa disso, nós ainda temos dificuldade de viver um com o outro. Em outras palavras, participar da construção de uma comunidade sadia e usufruí-la exigirá que creiamos no Evangelho e que creiamos também que os atos realizados por Jesus em nosso favor
tem poder e relevância para a forma de nos relacionarmos com Deus. Precisamos crer nisso, que a construção de uma comunidade, a construção desse relacionamento está intimamente ligado ao que Cristo fez, e por causa desse ato dele, nós podemos estar hoje unidos aqui. É fácil? Não. Porque cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. E quando nós vivemos em comunidade, os nossos problemas sempre são os menores. Quando a gente vive na nossa vidinha apenas, os nossos problemas são os maiores que tem. Valéria estava até compartilhando que ela conversou com uma irmã essa semana, e nós temos os nossos problemas em casa, né? E essa irmã começou a compartilhar os problemas dela, e a Valéria olhou assim e disse: meu Deus, eu não tenho problema. Essa irmã tem, eu não tenho. Ou seja, os problemas dela se tornam maiores do que os nossos. A partir do momento que eu começo a me preocupar com o próximo, eu posso ajudar o próximo a resolver os problemas dele, a tentar sair dessa armadilha que ele está vivendo. Agora, se eu estou vivendo só na minha vida, eu não consigo me libertar dos meus problemas, dos meus pecados, das minhas dificuldades. Eu estou vivendo só naquilo dali, eu estou vivendo uma vida egoísta, eu não consigo partilhar com o próximo, porque eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. E eu estou aqui, preso nisso. A partir do momento que eu vivo numa comunidade, eu olho para os meus problemas, sim, existem, mas quando eu vou compartilhar com meu irmão, eu começo a perceber que ele tem problemas mais sérios que o meu. E eu tenho como ajudá-lo, porque eu já passei por isso, eu já vivi por aquilo. E eu tenho como pegar na mão dele, mano, vamos nessa, vamos à frente, vamos vencer isso daqui. E a gente vai vivendo. E a gente consegue sair dessa. E a gente só pode fazer isso se a gente amar. Primeiro a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Se a gente não tem esse amor, a gente não tem vida de comunidade. Se hoje a igreja em geral, não estou falando só MPC, estou falando da igreja em geral, nós temos uma dificuldade de comprometimento, uma dificuldade de vestir a camisa. Não, eu sou MPC e não Universal. Eu sou MPC e aqui eu estou aqui para servir, pode me usar com intensidade, eu quero ser usado ali, eu quero trabalhar aqui e tudo mais. A dificuldade que nós temos de vestir essa camisa nada mais é porque nós temos uma dificuldade enorme de amar o próximo. E isso, se eu estou falando hoje, não é para que você saiba apenas, mas é porque se isso é uma realidade na tua vida, que isso mude. Que você tome atos para mudar isso sobre a tua vida. Se você realmente agora, te examinando, o Espírito Santo foi lá e revelou: eita, ele está falando de ti. Está na hora da gente começar a mudar os nossos atos. Não é chegar aqui na frente, bater no ombro do pastor Efraim e dizer: pastor, conte comigo, estamos juntos. Não é isso. Isso aqui é muito exterior. É muito, todo mundo está vendo. Mas o claro, o lógico e o que vai funcionar é a gente estar aqui como comunidade e você está aqui também. O que tem para fazer? É para arrumar cadeira? Bora arrumar. É para lavar banheiro? Bora lavar. É para capinar o nosso jardim? Vamos capinar. É para evangelismo no cemitério, meia-noite? Não é meia-noite não, é 8 horas da manhã. É para evangelismo no cemitério, nesse sol quente de Manaus? Vamos, tem água lá. Tem salvação para alguns lá. E nós, como filhos de Deus, que fomos criados para viver em comunidade, que por causa do pecado fomos afastados disso, e por causa de Cristo isso foi nos aproximado mais uma vez, nós temos que sim, sermos usados para propagar esse evangelho, que aí traz para o próximo, que é ser essa consumação. Nós estamos aqui para viver dentro de uma boa nova que Deus usou para nos alcançar, para que a gente chegue até Ele. E essa boa nova nós temos que propagar, nós temos que passar à frente. Você já reparou o quanto você é paciente até o momento que alguém te irrita? Ou o quanto você é amoroso com aqueles que você ama? Ou o quanto você é humilde quando as pessoas te respeitam e te admiram? É fácil. Você ser amado, você amar quem te ama. É muito fácil. Você ser luz no meio de
um estádio de futebol? É fácil. Todo mundo é luz, está tudo aceso, está tudo ligado, facinho. É fácil nós sermos humildes quando ninguém respeita a gente, quando a gente não é reconhecido? Não, a gente quer assumir um status, a gente quer subir de patamar, a gente quer ser reconhecido, e ninguém reconhece, ninguém me respeita, então eu vou lá e bato a mão na mesa para acordar com os irmãos, mas também para poder me posicionar e para as pessoas entenderem que eu sou alguém. Isso é humildade? Não. Se nós queremos fazer um diferencial, todos nós, como eu falei no início, somos santos, perfeitos sozinhos. A necessidade de nós vivermos em comunidade, diz aqui, a comunidade é o laboratório no qual aprendemos a depender da graça de Deus e experimentar o poder transformador do Evangelho. Por que as pessoas não crescem no Evangelho hoje? Porque elas não querem viver em comunidade. Elas querem viver o seu comodismo. Por que nós paramos de transmitir ao vivo o nosso culto? Porque tinha irmãos que não queriam mais vir para o culto. Ah não, pastor, quebrei minha unha, eu vou assistir o culto online. Vai transmitir hoje? Vai, irmão, está lá. Glória a Deus, que edificação. Eu aqui no meu sofá, enrolado no meu edredom, que maravilha, assistindo o culto. Isso não é comunidade. Pessoas que não participam de igreja, mas são crentes de YouTube, né? Crentes de live, assistindo o culto. Ah, eu assisto o culto de lá, eu sou o culto daqui, eu sou crente, eu sou cristão, pode até ser, mas não é de comunidade. Você não tem comunhão com o corpo. E se você lembra, a gente fala muito na Clínica da Alma que todas as dificuldades que nós temos como vida, qual é a solução para todas elas? Vamos ver se vocês lembram. Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão. Pastor, eu tenho pecado, vícios. Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão. Ah, pastor, eu tenho problema com prostituição. Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão. Pastor, eu já matei, roubei e destruí. Não sei se para ti tem salvação, mas oração, leitura, jejum e comunhão. Pastor, sei lá, eu sou o maior pecador dessa terra, como é que eu posso viver diferente? Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão. É fato, é para tudo. Ah, mas eu não consigo me libertar do meu pecado, da minha iniquidade. Como é que está a tua vida de oração? Sim, né? Senhor, obrigado pela boia, porque tu és joia. Amém. Isso não é vida de oração. Leitura da palavra. Não, porque eu não entendo nada. Mas lê. Não, porque eu não entendo, eu já desisti. Não vai longe. E comunhão? Não, eu sou crente de YouTube, eu assisto lives para cima e para baixo. Esse aí não vai conseguir crescer. Para nós crescermos no Evangelho, nós precisamos disso aqui, gente. Não é vir para culto apenas, mas é estar aqui, fazer parte, viver isso daqui. Eu me lembro uma vez o pastor daí falou que há uma diferença de igreja, ser igreja e ser participante de igreja. O participante de igreja é aquele que está aqui todo culto. Todo domingo, principalmente. Toda quarta acústica. Está aqui. Se tiver o irmão. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo, pastor? Deus te abençoe. Tá, a sua família também. Pronto. Agora, o ser igreja é aquele que, como a pastora Pri falou, chega mais cedo, 7 horas, para ajudar nas cadeiras. Sempre tem alguma coisa para servir. E é aquele irmão que vai conseguir. Poxa, essa quarta eu saio mais cedo do trabalho, eu vou direto para a igreja que eu vou lavar o banheiro. É fato. Hoje eu quero lavar banheiro. Alguém acorda já pensando assim? Além de mim, não, mentirosão, né? Ninguém acorda pensando nisso. Ah, eu acordei que eu vou lavar o banheiro. Hoje eu acordei e fui para o meu banheiro. Eu olhei e disse, eu preciso lavar esse banheiro. Mas eu não acordei pensando em lavar o banheiro. Eu vi a realidade do banheiro e disse, eu preciso lavar esse banheiro. Ninguém acorda
para trabalhar, gente. Pensando, acordei hoje para ele varrer a igreja. Não, ninguém faz isso. Nem para casa. Acordei hoje para lavar, limpar, varrer, espanar. Quero lavar minha casa do forro ao chão hoje. Só a minha sogra faz isso. A Josefa também. Dificilmente a gente tem esse start. Agora, para vir para o culto bonitinho, cheirosinho, não, pastor, estou lá, 7h30, 7h30 não, 9 horas da manhã e 6 horas da noite, estamos chegando para o culto. Isso é participar de igreja, não é ser comunidade. Ser igreja, ser comunidade, é você vestir a camisa. É você poder chegar, olhar, esse data show ainda está rosa. E já tem 5 meses que isso está assim. O que eu posso fazer para ajeitar isso? Parece aí. Pastor, segunda-feira eu posso vir aí? Espera aí, deixa eu só ver, porque segunda é folga, talvez não tenha ninguém aqui e tal. Mas terça-feira em diante estamos aqui. Não, porque eu quero poder somar. Gente, somar é muito mais do que você só chegar junto. Somar a gente conta, todo domingo a gente tem aí uma média de 100 pessoas de manhã e 160 pessoas à noite. Então nós temos no domingo 260 membros assistindo o culto. Só que aí você conta, 6 pastores, 4 pastores que vêm para os 2 cultos, tem alguns líderes que participam dos 2 cultos, então já diminui aí para 250, 240. Poxa, o MPC está crescendo, está grande. Vem para a limpeza aqui. Nas equipes de limpeza, nós temos 8 ou é 10? Quantos tem na equipe? 10? Os nomes, né? São 10 nomes. Mas na hora da escala, parece só Jesus, Espírito Santo e Deus Pai. Né? Isso não é vida de comunidade. E até pior, às vezes, no farol. Lá vai eu falar com os meus jovens. Termina o farol, o pessoal quer limpar o culto para amanhã. Fica todo mundo aqui dentro, batendo papo. Meu irmão, não sei o que, né? A igreja está ali, o culto hoje foi maravilhoso. E os irmãos aqui, dá licença, dá licença. Se cada um tivesse pegando uma cadeira, uma vassoura, um rodo, meia hora a gente limpava essa igreja todinha. Fala a Deus. Pastor acordou para puxar a orelha da igreja hoje. Não acordei para isso não, mas pensei em fazer isso. Outra situação qualquer de igreja, evangelismo dia 2, sexta-feira. Quantos, olha a minha pergunta, Júnior, tira foto, Pri, tira foto. Quantos estão querendo ir dia 2? Amém, obrigado pela sinceridade de vocês. Entra nessa, ser igreja é estar lá. Pastor, mas é na hora do almoço. Vai de 8, pega aquele trânsito dos infernos, fica até as 10 lá e vem embora. Não precisa você ficar o dia todo. Vai lá, ora por alguém, pelo menos. Ame alguém naquela manhã. A gente tem de tudo. Gente, para vocês terem noção, fazendo um pouquinho de histórico para vocês. Primeiro ano que nós fizemos o Profetizando Vidas foi no São João Batista. Você não via uma alma crente pregando alguma coisa. Mas você via, era um folhetinho, um irmãozinho ali entregando um folhetinho, o outro ali, tal. Segundo ano, a gente já tinha outras igrejas fazendo aquilo ali também. Não estou dizendo que nós começamos, tá? Não é isso, não estou afirmando isso. O que eu quero falar é que, a partir do momento que nós nos posicionamos, outras igrejas também sentiram a necessidade de se posicionar. Hoje você vai, hoje não, sexta-feira você vai, e você vai observar no trajeto da entrada até onde a gente fica, você vai observar música clássica ao vivo. Nós temos a igreja adventista que leva uma banda com violino, violoncelo e tudo mais lá, ao vivo eles estão tocando. Nós temos outras igrejas que levam a banda para lá para fazer louvor. Temos outras igrejas que estão ali distribuindo revista, folheto. Hoje você entra no cemitério e sai com, no mínimo, uma sacola de coisas que as pessoas te dão. E é tudo mensagem religiosa, vamos colocar assim, porque tem de tudo. Não vou botar só cristã, não. Mensagem religiosa, é folheto, é livro, é Novo Testamento, CD, e por aí vai.
rosas, lenço, um monte de coisa mais aí. Bolo do ungido, do apóstolo fulano de tal, sei lá. Você recebe isso tudo lá. E nós, como comunidade, vamos estar lá dia 2. E eu, como comunidade, vou estar lá dia 2. Ah, mas se o MPC não for, eu não vou. Tudo bem, mas vai ter pessoas que vão estar lá fazendo. Não é porque nós não vamos que você também não pode ir ou não precisa ir. Se Deus colocou no teu coração, vai. Vamos ver alguns versículos da palavra que falam sobre eles mencionam uns aos outros. Primeiro, Romanos 12:10. Diz assim: amai vós de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 2 Coríntios 13:11. Consolem uns aos outros e estejam de acordo uns com os outros e vivam em paz. Gálatas 5:13. Mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Efésios 4:32, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Se você for procurar qualquer texto na palavra que fala de uns aos outros, sempre traz essa relação para a comunidade. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter ali um cuidado uns dos outros, consolar uns aos outros. Isso tudo a palavra traz para a gente. E às vezes a gente trata a relação da comunidade. Quantos aqui já foram num circo e viram aquele equilibrista naquela corda lá em cima? Ao vivo, quantos já foram num circo? Isso é só para os mais antigos mesmo. Para os mais novos, olha aí, tem gente nova aqui que vai em circo. O equilibrista está lá em cima, né? Aquele fiozinho, e embaixo era para ter em alguns cantos, né? Aquela rede de proteção. Tem gente que diz que a comunidade é a rede de proteção. Onde eu estou lá em cima, fazendo a minha vida, caiu, a comunidade me sustenta. Não. Sabe o que é a comunidade aí? O fio. Porque é ela que vai te ajudar a chegar do outro lado. A comunidade que vai te ajudar nessa caminhada. A comunidade não é a rede de proteção. A rede de proteção aqui é o Espírito Santo, que vai nos consolar na hora da queda e vai nos mostrar onde foi o nosso erro, para que a gente levante, suba de novo naquele fio e a gente consiga chegar até o nosso objetivo, que é do outro lado. Esse é o papel hoje da comunidade sobre as nossas vidas. E eu queria passar para vocês 5 indicadores de individualismo que a gente tem. O primeiro deles é a autoconfiança. Se você não está enxergando, aí eu vou ler, preste atenção. Você se orgulha da sua capacidade de lidar com os seus próprios problemas e desafios sem a ajuda de outras pessoas. Eu me basto, eu sou pleno, eu consigo. Você gosta que lhe peçam ajuda, mas raramente pede ajuda a outras pessoas. É difícil para você ser vulnerável a respeito do que se passa de verdade dentro de você, porque são problemas com os quais eu mesmo devo lidar. Com toda honestidade, você acha que não precisa de outras pessoas para crescer espiritualmente. Mentira! Pois as disciplinas espirituais de que dispõe são o suficiente. Estudo bíblico, oração e literatura teológica. Você sente muita dificuldade em receber presentes ou ajuda das pessoas sem desejar retribuir-lhes de alguma forma. Exemplos de uma autoconfiança sobre a nossa vida. Você pode até imaginar, pastor, mas isso para a vida de um pastor é mais difícil. É a partir do momento que eu estou doido para cair. Porque eu já me senti num nível máximo que eu não preciso de ninguém, eu vou já cair. É o orgulho que precede a queda. Mesmo nós como pastores, nós precisamos sim de pessoas que vão nos ajudar com os nossos problemas. Se você nunca viu, eu já pedi ajuda de muita gente aqui na igreja. Não só com meus problemas, mas com problemas da igreja. Irmão, você pode resolver essa bronca para mim? Irmão, você pode quebrar esse galho para mim? Posso. Eu peço mesmo, eu não tenho vergonha disso não. Até porque vocês disseram que estão aqui, né? Estamos juntos, pastor, conte comigo. Eu conto mesmo. É difícil para você passar como vulnerável, porque você mostra fragilidade. Pastor, você está contando seus pecados e tal. Gente, eu quero mostrar para vocês, eu sou humano como vocês. Eu sou pecador como vocês. Nada difere da gente.
Se dizer, não, pastor não peca, porque o pastor está ali, e cutícula com o papai do céu. A gente tem que estar, né? A gente corre atrás disso. Mas não é por causa disso que me torno diferente. Não é por causa disso que eu me torno um ser santo. Não, tem outros porém. Segundo, autossuficiência. Outras pessoas podem considerá-lo um bom cristão, entre aspas ali. Mas poucas pessoas o conhecem de verdade. Você não se deixa ser conhecido. As pessoas querem se aproximar de você por causa de um trauma, por causa de um problema que teve já de relacionamento com outras pessoas, você se fecha. Você não quer mais se relacionar. E você entra nessa. Você se torna um bom cristão, mas ninguém te conhece. Pode ser descontraído e extrovertido, mas os seus relacionamentos permanecem superficiais. Ele só quer brincar, ninguém conhece mais a fundo. Pouquíssimas pessoas têm pleno acesso à sua vida. Você pode revelar algumas coisas às pessoas, mas apenas o que deseja que elas saibam, pois não quer que elas cavem muito fundo. Quando os relacionamentos se tornam difíceis, você tende a recuar, em vez de lidar com os problemas. Você tende a medir o crescimento espiritual pela quantidade de conhecimento que já adquiriu. Eu já li toda a Bíblia. Eu já li todos os livros do C.S. Lewis. Eu já li Labachô de Canta, tudo de Manaus. Eu sou o cara, então eu estou no outro patamar. Eu falo para os jovens, se você lê muito, você é bom em uma área da tua vida. A partir do momento que aparece uma mulher na tua frente, tudo aquilo que você leu não vai te ajudar nas tuas emoções, não. As tuas emoções é uma outra área da tua vida que precisa ser trabalhada. Você pode ser o maior teólogo dessa geração. As tuas emoções não estão tratadas, não acompanharam esse crescimento. Então não é pelo nível de conhecimento que você adquiriu que você pode medir o teu crescimento espiritual. Como é que a gente mede crescimento espiritual? Frutos. Quantas pessoas eu trago para a igreja, as almas que eu alcanço e salvo? Não, porque tu não faz isso. Isso é o Espírito Santo que faz. Frutos que a gente fala na palavra são frutos teus, são sinais, respostas tuas. Frutos de arrependimento, frutos de mansidão, frutos de perdão, frutos da tua vida. Atos, quem tu és, como você age, como você anda. Isso tudo mostra um crescimento espiritual pela tua vida. Como você responderia a um pisão no teu calo há 2 anos atrás? No teu calo espiritual, vamos colocar assim, né? Porque a gente responde da mesma forma, que dói pra caramba, né? A gente quer gritar mesmo e tudo aí vai. Mas o teu calo espiritual, na tua dificuldade. Pastor, 2 anos atrás eu tacava o barraco, eu gritava, eu berrava. E hoje? Pois é, não me conheço mais. Eu fico calmo, eu quero resolver a situação, eu quero tentar ali achar. Pois é, isso é um sinal de maturidade, é um sinal de crescimento. Você não explode mais. Você está primeiro tentando entender e resolver a situação. Terceiro, autodefesa. Você tende a manter as pessoas à distância para evitar ser ferido ou rejeitado. Você mede o crescimento espiritual ou a maturidade pelo que as pessoas dizem ou pensam. Uau, o irmão fulano de tal, né? Cadê a Raquel? A Raquel não veio, né? A Raquel é aquela irmãzinha da sala de oração, ela ora, né? A irmãzinha quase no céu já, né? Isso não é medir o crescimento espiritual só porque a irmã está dentro da sala de oração direto. Você às vezes teme que as pessoas conhecem o seu verdadeiro eu. Se elas conhecerem o teu verdadeiro eu, elas vão se afastar. Ou seja, eu preciso mostrar uma máscara, né? Diminuir quem eu sou para que as pessoas possam conviver. Você evita conflitos. Se as pessoas o ofendem, oferem seus sentimentos, prefere se calar em vez de arriscar-se a ira ou a rejeição por parte delas. Você pode ser viciado em se sentir aprovado. Seu senso de valor aumenta ou diminui com base no que as pessoas dizem ou não dizem a seu respeito. Próximo. Presunção. Não é presuntão, presunção. Você tende a ser viciado em trabalho, pois é assim que preenche o vazio deixado pela falta de relacionamentos profundos na tua vida.
Você leva mais em conta o respeito que recebe de outras pessoas, a atenção, do que o seu senso de responsabilidade por elas, o sacrifício. Você se preocupa mais com o que as pessoas pensam a respeito das suas realizações do que com o que pensam a respeito da sua influência relacional na vida delas. E você tende a medir o crescimento espiritual com base em suas realizações. Aí eu estou fazendo e acontecendo no MPC, então eu estou crescendo espiritualmente, participo de tudo. Não, isso não mede. E o último, você geralmente dá preferência ao trabalho e aos hobbies das pessoas. A sua agenda e a sua prioridade sempre tem precedência. Você não rearranja ou reorganiza a tua agenda para ajudar outras pessoas ou para servi-lo. Você gosta de manter as pessoas à sua volta, mas não aceita conselhos, nem recebe bem a correção deles. E em relação à igreja, você costuma fazer perguntas com uma mentalidade consumista. Do que eu gosto ou não gosto, como isso faz eu me sentir, o que eu ganho com isso. Ou seja, suas vontades e seus objetivos recebem prioridade de acordo com a funcionalidade e não de acordo com as necessidades da comunidade e da missão da igreja. 5 pontos. A tua vontade própria, a tua presunção, autodefesa, autossuficiência e autoconfiança são sinais de indicação de que você é uma pessoa individualista e não vive em comunidade. Se você se achou em algum desses pontos, isso mostra que você ainda vive uma vida individualista. Você não vive uma vida em comunhão. Abrindo meu coração para vocês, eu me achei em alguns ali. Que é isso, pastor? Ninguém é perfeito, gente. Em alguns pontos ali, aqui sinalizou alguma coisa. E eu espero que isso tenha acontecido com você. Eu espero que em algum ponto ali você se encaixou, se achou. E hoje é o momento. Hoje é, vamos dizer assim, a tua oportunidade de começar a mudar essa história. De começar a fazer diferente a tua vida de comunidade. De começar a pensar, não, eu preciso vestir a camisa do Evangelho. Não é só o do MPC, é do Evangelho. Eu preciso, onde eu for, levar essa bandeira comigo. Eu preciso, onde eu estiver, levar as boas novas de salvação para as pessoas. Se elas vão ser salvas ou não, o problema não é meu, o problema é do papai. A minha função é pregar, a minha função é testemunhar daquilo. E eu só vou fazer isso quando eu começar a viver uma vida em comunidade. Minha pergunta final hoje. Você vive uma vida em comunidade?